Abra sua Bíblia, por favor, Efésios, capítulo 6. Eu quero ler versículos 10, 11, 12 e 13. Efésios 6, versículo 10 ao versículo 13. Essa semana, nas nossas reuniões de célula, nós estaremos compartilhando sobre a ministração da última quinta-feira, acerca da cura dos 10 leprosos. Então, você que é líder de célula, o estudo, óbvio, já foi enviado para o seu e-mail, você já está em posse do estudo. A ministração foi compartilhada na última quinta-feira. Deus nos abençoou muito, foi muito bom. Aliás, você que talvez não tenha tido o privilégio de estar aqui na quinta-feira, eu quero pedir a Deus que dê a você esse privilégio. Tem alguns que estudam, outros trabalham, outros têm atividades seculares e por isso não podem vir aqui na quinta-feira. A celebração de quinta-feira é exatamente idêntica à celebração de domingo. A mesma dinâmica, a mesma liturgia, e na quinta-feira Deus nos visitou muito quando nos falou sobre a cura dos 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. Então você, a partir de amanhã nas células, estará debruçado sobre esta ministração. Eu quero falar hoje sobre um assunto controverso: batalha espiritual. Não sei se você já ouviu alguma coisa acerca, não sei se você já falou alguma coisa acerca, mas eu queria falar com você. Existem alguns assuntos que são extremamente difíceis para serem tratados dentro de uma igreja batista. Difíceis por quê? Porque existem alguns paradigmas, algumas resistências. Por exemplo, é difícil você encontrar um pastor numa igreja batista falando sobre a doutrina do Espírito Santo, porque existe um medo de falar sobre isso, porque existe um medo de reafirmar as convicções. E eu fico pensando, o dia que eu tiver medo de pregar sobre a doutrina do Espírito Santo, aliás, está na hora de eu não mais fazer parte da igreja de Jesus, porque estar na igreja de Jesus significa ser habitado pela presença do Espírito Santo. E não existe nada que eu faça na igreja de Jesus, para a glória de Jesus, que edifique pessoas na igreja de Jesus, se eu não fizer a partir dos dons espirituais que o Espírito Santo me dá. Então, isso é um assunto muito tranquilo para mim. Como batalha espiritual, algumas pessoas têm resistência para falar. E eu queria hoje olhar para você e conversar sobre esse assunto. Se nós fôssemos uma igreja que trabalhássemos com temáticas, exemplo, segunda-feira, culto do amor. Terça-feira, culto da prosperidade. Quarta-feira, culto doutrinário. Quinta-feira, culto, sei lá, você vai vendo aí os temas. Eu diria que hoje é o culto da libertação. E nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Sobre batalha espiritual. Ok? E não deixa de falar do Espírito Santo, porque a batalha espiritual a gente luta com o poder do Espírito Santo. Então eu queria ler esse texto. Vamos ao texto. Efésios 6, versículo 10 ao versículo 13. Talvez as pessoas que vão ouvir essa ministração no Facebook da igreja durante a semana, todas as ministrações são veiculadas durante a semana no Facebook da igreja. Nosso centro de mídia pode até aproveitar e colocar aqui o endereço, né, do Facebook da igreja. Talvez você não esteja antenado para isso, mas talvez as pessoas que ouvirão essa ministração vão discordar do início ao fim. Não concordo com nada que esse cara está falando. Que bom que não concordo, né? Mas eu queria compartilhar com você sobre esse tema, batalha espiritual. Quem aqui já ouviu alguma ministração ou já fez algum curso, seminário sobre batalha espiritual? Levante a mão, por favor. 1, 2, 3. Ih, tem bastante gente. Tô mal. Todo mundo já sabe tudo. Mas vamos lá. Talvez o que você tenha visto tem nada a ver com o que a Bíblia fala sobre batalha espiritual. Talvez o que você participou foi de um processo de manipulação da mente humana para terrorizar você e, através de uma pressão psicológica, fazer você ter alguns comportamentos que você não teria se estivesse no domínio da sua própria consciência. Então, vamos ao texto. Hoje é dia de libertação. Vai ser uma bênção. Vamos lá. Os pentecostais de plantão. Não, eu não pedi para se manifestar, eu só falei, né, que eu ia terminar a frase. Eu ia falar, os pentecostais de plantão vão vibrar, né? Mas eles são adiantados, né? Precipitados, são terríveis. Diz assim o texto:
Finalmente. Para quem gosta da norma gramatical brasileira, só entra essa expressão finalmente quando a gente está concluindo o pensamento. De tudo que Paulo já falou, ele chega então nos finalmente. Ok? Finalmente, fortaleçam-se ou sejam fortalecidos no Senhor e sejam fortalecidos no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, porque somente assim serão capazes de permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Porque a luta que nós temos que lutar não é contra os seres humanos, contra a carne, contra sangue, mas a nossa batalha espiritual consiste em lutarmos contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal que habitam nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês estejam firmes e sejam capazes de resistir no dia mau, no dia da tentação, permanecendo inabaláveis, depois de terem feito absolutamente tudo. Batalha espiritual, como eu disse, é um assunto bem controverso. Falar sobre batalha espiritual é caminhar num solo sagrado, mas também caminhar numa avenida altamente complexa. Por quê? Porque quando a gente fala de batalha espiritual, surgem pelo menos dois grupos de pensadores. Pessoas de um lado que se posicionam dizendo que o assunto batalha espiritual é um assunto irrelevante, é um assunto que não deve ser tratado, não deve ser considerado. Aliás, é um assunto que só pertence ao povo chamado povo pentecostal. Existem pessoas que se comportam dessa forma. Olham para a batalha espiritual e não a consideram como algo real, como algo essencial, a consideram como um assunto que deve ser evitado por conta do posicionamento denominacional que nós adotamos, ou seja, batalha espiritual é assunto pentecostal e por isso não deve ser abordado por nós. Existem aqueles que pensam dessa forma. No entanto, existem aqueles que fazem parte de um grupo como eu, que considera o assunto batalha espiritual extremamente essencial para a vida cristã. Por quê? Porque é necessário ter a certeza de que batalha espiritual não é utopia, batalha espiritual não é um discurso, batalha espiritual não é apenas uma matéria teórica num tronco curricular de um seminário teológico. Batalha espiritual não é um exercício da força do pensamento positivo para que a pessoa, através de uma autoajuda, possa vencer alguns traumas que ela traz consigo devido a algumas experiências dolorosas do passado. Não! Assim como eu, existem pessoas que fazem parte de um grupo que olha para o assunto batalha espiritual e diz o seguinte: batalha espiritual é um assunto completamente essencial, porque é através da concepção de que estamos vivendo numa batalha constantemente, que nós então recebemos sabedoria para enfrentar os embates cotidianos que tentam nos afastar, nos levar para longe da vontade de Deus. Uma coisa nós não podemos rejeitar. Nós temos um inimigo, e esse inimigo é comum a todos nós. E o nome dele, a Bíblia diz que é o diabo. O diabo, ele não é uma personagem que foi pintada por um artista nas histórias em quadrinhos para amedrontar as crianças. Não. O diabo, ele existe. A Bíblia diz que a sua história se iniciou no princípio, na criação, como sendo um anjo de luz chamado Lúcifer, e por conta do desejo que abrigou no coração de ser como Deus ou estar no lugar de Deus, ele foi então expulso das regiões celestiais, foi expulso do céu, e então, juntamente com ele, 1/3 dos anjos que lá estavam adorando a presença de Deus. Nesse momento da expulsão, da queda de Lúcifer, passa então a ser considerado um nome chamado diabo, também identificado na Bíblia como Satanás, como Belial, e que nós, na sociedade, chamamos de capeta, capiroto, cara nojento, asqueroso,
cuja finalidade é se opor à vontade de Deus, e se opor à vontade de Deus significa tentar você, destruir a sua vida para que você viva longe dos propósitos que Deus tem para você. Por isso que existe uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual ela é tão difícil, porque a gente luta contra um inimigo que os nossos olhos físicos não enxergam. Consegue compreender? A pior coisa que tem, eu, por exemplo, fui militar. A pior coisa que tem numa incursão policial, numa incursão militar, numa zona que está habitada por marginais, é você saber que ali tem inimigo e não saber onde ele está. E a coisa mais angustiante que tem é você não saber de onde está vindo o tiro, mas que alguém está atirando. Eu quero pensar um pouco sobre isso. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele diz assim: na batalha espiritual, vocês precisam ser fortalecidos pelo poder forte de Deus. É isso que diz o verso 10. Sejam fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. No entanto, batalha espiritual não se luta, ou então não se vivencia na força do braço humano, mas a batalha espiritual se vivencia na força do Deus Todo-Poderoso. Por isso que Paulo diz que existem armas, aliás, as armas com as quais nós temos que lutar, elas não podem ser carnais, humanas, mas devem ser espirituais, porque espirituais são capazes de destruir grandes fortalezas. Você está aqui comigo? Diga amém. O que você está ouvindo hoje não tem a ver em levar medo a você, pelo contrário. Tem a ver em dar a oportunidade de você ser liberto. Porque você está envolvido numa batalha espiritual. Como eu estou envolvido numa batalha espiritual. Talvez você nunca tenha sentido o peso da retaliação do inferno contra a sua vida. Mas nesse auditório existem várias pessoas, assim como eu e a minha família, que sofremos diariamente na carne, na pele. A angústia de sofrer retaliação de Satanás por aquilo que a nossa família tem representado como transformação de vida para pessoas conhecerem a Jesus. Eu quero apontar duas coisas para você num primeiro momento. A primeira é o seguinte: Deus determinou duas coisas. Primeiro, Deus determinou que o diabo nunca será amigo do homem. A inimizade entre Satanás e a humanidade é algo determinado por Deus. Gênesis capítulo 3, você está aqui comigo? Diga amém. É porque você que está todo mundo assim, ó, com o olhinho assim, ó. Calma. É só o princípio das dores. A grande tribulação ainda vem. Gênesis 3,15, depois da queda, depois de Adão e Eva serem tentados, pegarem um fruto e comerem do fruto que havia sido proibido de fazer, a Bíblia diz que então Adão e Eva começam a viver uma vida completamente inundada pelo pecado. A desobediência habitou em Adão e Eva, a rebeldia roubou o coração de Adão e Eva, e eles fizeram aquilo que desagradava a Deus. Como consequência, Deus olhou para Adão e disse assim: porque você pecou, agora o trabalho para você não será mais algo prazeroso, mas será algo penoso, ou seja, você vai comer do suor que escorre pela sua face. Tem gente que diz que o trabalho começou por causa do pecado. Mentira, já existia trabalho antes. Tanto é que Adão teve que trabalhar muito para dar nome a todos os seres que foram criados. Porém, antes da queda, o trabalho era prazeroso. Por causa da queda, o trabalho se tornou penoso. Agora nós vamos comer como resultado do trabalho que nós temos que exercer. Quem não trabalha, não come. Essa é a regra. Adão recebeu, então, essa consequência. Diz a Bíblia que a Eva, porque também pecou, recebeu a consequência seguinte: eu vou multiplicar as suas dores de parto. As irmãs aqui, dói, irmã, para dar luz a uma criança, sim ou não? Hã? E para o diabo, olha, presta atenção, e para o diabo, Deus disse: eu porei inimizade entre ti e o descendente da mulher, de sorte que você lhe ferirá o calcanhar,
e o descendente da mulher pisará a sua cabeça. Portanto, inimizade entre diabo e humanidade é algo determinado por Deus. Por mais que você sirva ao diabo, por mais que você faça despacho para a glória dele, ele nunca será seu amigo, porque a inimizade entre ele e você foi algo determinado por Deus, e o que Deus determina não tem possibilidade de acontecer de outra forma. Segundo lugar, seria trágico se Deus apenas determinasse a inimizade do diabo com a humanidade. Seria trágico se Deus apenas olhasse para nós e dissesse assim: vocês têm um inimigo, e o inimigo de vocês é o Satanás. Seria trágico. Mas glória a Deus. Eu queria que no final dessa frase você desse um glória a Deus bem forte, ok? Glória a Deus. Porque Deus não apenas determinou que existe inimizade entre nós e o Satanás, como a Bíblia diz que ele determinou que Satanás já foi vencido. A inimizade entre o diabo e a humanidade é algo determinado por Deus. Mas a derrota de Satanás também é algo determinado por Deus. Existe um texto que eu gosto. Nosso centro de mídia, ele não tem essa versão que eu vou ler, ele vai projetar aqui à frente Colossenses 2, 14, 15, na nova versão internacional, mas existe uma tradução da Bíblia chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH. E essa tradução é muito legal, porque quando ela olha para esse texto de Colossenses 2, a partir do versículo 14, ou versículos 14 e 15, preste atenção, olha como a Bíblia determina que o nosso inimigo já foi vencido. O texto diz assim, você pode acompanhar naquela tradução, mas fique atento, da forma como eu vou ler aqui, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: nós tínhamos uma dívida por causa do pecado, porém, em Cristo, Deus fez com que a conta da nossa dívida fosse anulada. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? A nossa dívida foi anulada com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer, porque Cristo na cruz acabou com essa conta, pegando a nossa dívida, pregando-a na cruz, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos, das autoridades espirituais. Ele não apenas anulou a nossa conta na cruz, ele não apenas se livrou dos poderes dos governos, das autoridades espirituais, mas acima de tudo, na cruz, ele humilhou todos os poderes infernais e fez isso publicamente, levando os prisioneiros, e ele desfilou triunfantemente, declarando a nossa vitória. Se existem duas certezas minhas em relação à batalha espiritual, primeiro, é que o diabo não tem como ser nosso amigo, por mais que nós o sirvamos. E segundo, ele já está vencido porque Cristo o venceu na cruz do Calvário. Cara, isso é fantástico. Isso me faz vibrar. Porque enquanto existe muito blá 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 de batalha espiritual, a Bíblia diz que batalha espiritual é algo real, que nós vivenciamos, cujo nosso inimigo só tem o interesse de destruir a sua vida, destruir a sua família, destruir o seu emprego, destruir a sua profissão, a sua carreira, e aí ele começa a habitar na sua mente, trazendo pensamentos mirabolantes, colocando na sua mente que o seu marido já não presta mais, entendeu? Que ele precisa ser trocado, porque ele sempre foi ruim, colocando na sua mente que a sua mulher já está ficando velha, a lei da gravidade chegou e agora o que olhava para cima tudo olha para baixo, o diabo coloca habitar na sua mente que o seu filho é um endemoniado, é um miserável, é um encapetado, que não tem jeito, está fadado a ser traficante, trocar tiro com a polícia e morrer. O diabo coloca tudo isso na sua mente, porque ele não é seu amigo. Mas louvado seja Deus, que, como diz o cantor cristão, encontrei um grande amigo, e o nome dele é Jesus. 3 pontos para a gente ir embora. Diante de tudo que eu falei, eu posso concluir que batalha espiritual se dá de 3 formas. Primeiro,
Eu preciso dizer para você que na batalha espiritual o diabo e todos os demônios já foram condenados, já estão julgados. Eu me lembro uma vez que estava assistindo um programa de televisão, e é um programa desses que o ouvinte ou telespectador, ele liga para lá e pede oração, e ao vivo, lá na hora, o pastor então começa a orar por ele, e antes de orar começa a conversar sobre o problema, qual é o problema, o que está acontecendo e tal. Aí eu me lembro, parece cômico ou hilário se não fosse trágico, porque eu me lembro, Paulo, que ele virava e falava assim, o telespectador, pastor, o senhor poderia orar para o diabo se converter, porque se ele se converter, ele para de me perturbar. Vou dizer uma coisa para você. É impossível disso acontecer. Porque ele já está condenado, ele já foi julgado. Por isso que a Bíblia diz que Deus criou o inferno. O inferno não foi criado para você. Você, porque tem uma vida longe de Deus, está caminhando para o inferno, mas o inferno não foi criado para você. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e para os demônios. Para você, Deus criou o céu. Para você, Deus disse assim, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou ficar lá, porque eu quero que onde eu e meu Pai estivermos, vocês estejam conosco. Eu vou preparar lugar para vocês e eu vou voltar. Que lugar é esse que Jesus foi preparar? João, o apóstolo, quando estava na ilha de Patmos, teve a visão. Ele disse, eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já eram passadas, e lá naquela nova terra eu vi um trono, e tinha alguém assentado no trono, na sua coxa tinha uma inscrição dizendo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e eu ouvi do trono uma voz que dizia, eu serei para sempre o seu Deus, vocês serão para sempre o meu povo, e eu hei de enxugar dos seus olhos toda lágrima. Para você, Deus criou o céu. Para o diabo e os demônios, Deus criou o inferno. Você está indo para o inferno porque você quer. Porque se você quiser dar meia volta e ir para o céu, a porta do céu está aberta para você. Agora só existe um caminho. E o caminho tem nome, se chama Jesus. O diabo, os demônios, as potestades, os principados, eles já estão julgados. Preste atenção numa coisa, saiba disso, em nome de Jesus, saiba disso. Na batalha espiritual, você não tem que ficar disputando força com o demônio, com o diabo, ok? Tentando vencer os principados. Não, eles já estão vencidos. O que você tem que fazer na batalha espiritual, nada mais é do que reafirmar a vitória de Jesus na cruz. Você tem que reafirmar, você tem que se apropriar do que Cristo fez. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Eu vejo muita gente querendo lutar e vencer uma batalha que já está vencida há muito tempo. Você está investindo força à toa. Tem muita gente querendo lutar e vencer uma batalha que já foi vencida. Gente, a rigor, a batalha espiritual já se deu. Hoje, o que nós estamos fazendo nada mais é do que reafirmando, se apropriando, declarando a vitória que Cristo teve na cruz do Calvário. Por isso que quando você vê um endemoniado, não sei se você crê nisso, mas quando você está frente a frente com o diabo, que oprime as pessoas, habita na mente das pessoas, impedindo que elas tenham domínio da sua mente, e agora agindo por meio delas, falando por meio delas, tendo comportamentos por meio delas. Interessante que quando você está de frente para um endemoniado, que a primeira coisa que você faz é, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu ordeno, saia, saia, e sai. Por quê? Porque batalha espiritual tem a ver em reafirmar o que Jesus fez na cruz do Calvário. E não existe poder que possa resistir o poder da cruz. Segundo lugar, outra coisa que você precisa aprender. Você precisa aprender que a batalha espiritual, ela não consiste primariamente em você neutralizar as forças espirituais, repreender demônios, expulsar demônios, não. Preste atenção nisso. Batalha espiritual consiste em você discernir onde o inimigo está agindo, onde ele está colocando a isca, para você não se tornar um aliado dele.
Lá em São João de Meriti tinha um rapaz que eu conheci. Ele era como um caça-fantasma. Ghostbuster. É um caça-fantasma. Todo dia ele acordava assim, onde tem demônio para eu expulsar? O cara só vivia para isso, queria expulsar demônio o tempo todo, cara. Porque alguém disse para ele que batalha espiritual é ficar expulsando demônio. É óbvio que em determinado momento você precisa passar por esse processo de enfrentamento e repreender a força do mal a partir da força de Jesus. Mas batalha espiritual não tem a ver com enfrentamento apenas. Batalha espiritual consiste, no primeiro lugar, em você receber o insight, o discernimento, para saber onde estão as iscas e se desviar para você não morder a isca e se tornar um aliado de Satanás. Você está aqui comigo? Está conseguindo entender? Quem aqui já caçou na vida? Levanta a mão, por favor. Quem aqui já caçou? Levanta a mão. Quem aqui já prendeu pardal lá no... Qual o nome daquele negócio mesmo? Pega passarinho? Quê? É isso aí, não sei falar isso não, entendeu? Que prende lá o passarinho. Quem aqui já manuseou uma ratoeira? Pode levantar, irmão, pode confessar seu pecado, isso. São de pecador aí no meio. Presta atenção aqui. Psst. Você já percebeu que qualquer pessoa que já fez uma armadilha para pegar algum animal, ela precisou de duas coisas para obter sucesso? Presta atenção. Primeiro, ela precisou fazer uma armadilha e colocar essa armadilha bem escondida para que o animal pudesse tropeçá-la enquanto estava distraído. Porque se você botar uma armadilha e ficar assim, vem passarinho, quero te pegar, vem. Ele não vai. Primeira coisa, você faz a armadilha e bota bem escondida. Deixa ela ali. Quando o animal estiver distraído, quando ele menos perceber, pronto, foi preso. Segundo lugar, que os caçadores fazem, além de colocar a armadilha escondida, eles colocam uma isca para atrair o animal para dentro da onde? Da armadilha. Já parou para analisar que é justamente isso que o inimigo faz com a gente? Ele bota uma armadilha escondida, bota uma capa por cima para não parecer que é uma armadilha, bota o queijinho lá cheiroso, mas você não sabe que é uma ratoeira. É a isca para levar você para dentro da armadilha. Eu tenho certeza que nesse exato momento o Espírito Santo está falando com muita gente aqui. É o telefonema que você recebeu do cara que fica assediando você no trabalho, e porque você está mal no seu casamento em casa, na sua vida sexual com seu marido, você está quase cedendo à tentação de se dar para esse cara. É a armadilha. É a armadilha. É você que quando o seu cônjuge vai dormir, e você acha, ou então quando ele está trabalhando, você acha que ninguém está vendo e fica com as suas conversas no WhatsApp, e depois que termina a conversa, deleta para que quando seu cônjuge chegar e pegar seu celular, não veja a conversa no seu WhatsApp. Isso é armadilha. Isso é armadilha. É você que fica acessando o site pornográfico, aí depois que termina aquela nojeira, você limpa os históricos, limpa os cookies da vida, para que quando alguém acessar algum site, não tenha lá o histórico de que você acessou o site pornográfico. Isso é armadilha. Existem caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o final dele é a destruição. Nós precisamos de discernimento para saber onde o inimigo está colocando as iscas para a gente não morder a isca. É o cara que começa a encher você de presente. E aí, gente, mulheres, eu sei que o que eu vou falar, de repente você nunca mais vai querer voltar aqui enquanto eu estiver aqui, mas mulher quando está apaixonada se torna o bicho mais bobo da face da terra. Já parou para analisar isso? É sério? Concordam comigo? Mulher quando está gamadinha, rapaz, é só o cara de dizer um eu te amo, nossa.
Isso é armadilha, irmãos. Irmãos, ei, isso é armadilha. Eu sei que eu sou engraçado. Eu sei que o meu jeito de falar carioca é engraçado. Mas é armadilha. Não é que eu esteja dando armadilha para vocês, não é isso? Cuidado com as armadilhas. Cuidado. Outro dia publicaram no Facebook uma lâmina muito legal de um cara deitado com uma mulher na cama, ele abraçado com ela, mas a mulher, né? Ele abraçado com a mulher de frente para lá, ele também abraçado, e a mulher com a fisionomia de um monstro. E aí o dizia assim, quem comete adultério deita-se com um monstro. É armadilha. Eu fico às vezes pensando, quantos pastores você conhece, e eu também conheço, que perderam o privilégio de ter um ministério glorioso porque morderam a isca do diabo? Trocaram um ministério glorioso da vida toda que tinham por 15 minutos de prazer. É armadilha. Por isso que eu sempre olho para as mulheres e digo assim, não existe amigo que seja seu que não seja também amigo do seu marido. Porque é armadilha. Por isso que eu olho para o marido e digo assim, não existe esse negócio de ficar andando com a sua amiga no carro, porque ela é sua amiga. Vai chegar uma hora que ela não vai ser mais sua amiga, é armadilha. Por isso que eu falo para os líderes de célula o seguinte, liderado de célula, quando você tem alguém para aconselhar, se é o sexo oposto, não aconselhe, chama o seu marido para aconselhar. Não tem marido? Chama um colíder para aconselhar, porque é armadilha. Cuidado com os cenários, com as arapucas da vida que estão sendo criadas e com as iscas que estão trazendo você para a arapuca. Porque aqui, ó, depois que você cai na armadilha para se levantar, é um processo doloroso demais. Tem alguns que nem se levantam. Consegue compreender? Hoje a coisa que mais tem, Deus está dando negócio aqui que não deu na primeira celebração. Hoje a coisa mais fácil que tem é um jovem de 18 anos ter um carro. É ou não é? Uma moto. Sabe onde você tem que namorar, minha filha? Não é dentro do carro. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério porque eu não quero que você seja mais uma na estatística de ter uma gravidez precoce e neutralizar vários sonhos da sua vida por causa de 15 minutos de prazer. Cuidado com as armadilhas. Ele não é seu amigo. Ele é seu inimigo. O seu amigo é Jesus. O seu amigo é Jesus. O seu amigo é Jesus. A Bíblia diz que você deve fugir da aparência do mal. Batalha espiritual não tem somente a ver com enfrentamento, mas a batalha espiritual consiste em você discernir onde o diabo está agindo e você não se tornar um aliado de Satanás. Por último, eu termino falando que batalha espiritual para mim me ensina que existem dois comportamentos da igreja que fazem os principados e potestades das trevas estremecerem. Sabe quais são? Versículo 18. Oração, testemunho de fé. Eu iniciei dizendo que batalha espiritual é você reafirmar o poder de Jesus na cruz do Calvário. E eu termino dizendo que batalha espiritual é você vencer ou você resistir à força do mal com oração. Aliás, Pedro, quando escreve a sua carta, ele diz assim: estejam vigilantes, sejam sóbrios, porque o diabo, o seu adversário, anda ao seu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Como você resiste? Oração. Se existe algo que faz o império do inferno estremecer, é a oração que é feita em nome de Deus. Agora, Paulo diz no versículo 18 algo extraordinário. Paulo diz no versículo 18 que essa oração, ela possui pelo menos 3 características. Ou seja, Paulo diz assim, quando vocês estiverem na batalha espiritual, vocês precisam aprender que vocês devem, na batalha espiritual, orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso sempre em mente. Ou seja, estejam alertas, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Sabe o que faz o império das trevas estremecer no momento da batalha espiritual que nós enfrentamos? Primeiro, oração. Como deve ser essa oração? De 3 formas, ou 3 características. Primeiro, segundo o versículo 18, tem que ser uma oração constante. Paulo diz assim, vocês devem orar no Espírito em todas as ocasiões. Não é somente quando vem o sofrimento. Não é somente quando se sente tentado, mas é pedindo a Deus para você não ser tentado. Não é somente quando você se sente fraco, mas é pedindo a Deus para livrar você da sua fraqueza. É uma oração constante. Se você só ora quando você está vivenciando momentos ruins, você está fadado a ser completamente atropelado pelo inimigo da sua alma. Presta atenção. Uma vez eu atendendo um camarada que é dependente químico, eu virei para ele, na minha sala aqui em cima, no escritório, virei para ele e falei assim, você saia daqui dessa sala, com a consciência de que do outro lado da rua tem um cara com uma 12, calibre 12, uma escopeta, municiada, apontada para você, querendo te matar. Você tem que sair daqui da sala com essa percepção. E é óbvio, você vai olhar daqui da janela, não vai ver ninguém lá, mas eu não estou falando de pessoa física. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra homens, não é contra ser humano, mas é contra principados e potestades das trevas nos lugares celestiais. Você tem que sair dessa sala convicto de que tem alguém querendo matar você o tempo todo. Eu te pergunto, se você soubesse que aqui na minha esquerda tinha alguém ali te esperando para matar você, você iria passar por ali, sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Então aprenda uma coisa. Existe um inimigo que você não vê, mas ele é real. E ele está esperando você passar por ele para matar você. Fuja dele em nome de Jesus. Que ele vai te matar. Porque ele só sabe fazer isso, ele não é seu amigo. Ah, mas eu já fiz despacho. Uma vez cheguei lá na igreja do Rio de Janeiro, que era pastor, entrei com o carro no estacionamento, aí vem um funcionário, Moisés. Pastor, estava com a vassoura na mão, o bichinho até tremia. Pastor, e não era no espírito não, era de medo mesmo, estava com as fraldas já toda molhada. Pastor, tem um despacho lá na grade da igreja. Eu olhei para ele e falei assim, e o que você está esperando para ir lá tirar? Não, pastor, tem uma Bíblia dentro do despacho. Eu falei, tira a Bíblia de lá, guarda para quando alguém se converter, a gente dá a Bíblia para ele e joga aquela porcaria no lixo. O rapaz, aquilo vai começar a feder. Sabe quem teve que tirar? Medo. Aí chega lá, aquele negócio de barro lá, aquele prato com a galinha preta nojenta, toda despenada, e as oferendas para o diabo com cachaça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é a polícia que tem que ter medo dos bandidos. Os bandidos têm que ter medo da polícia. Não é a igreja que tem que ter medo de Satanás. Satanás tem que estremecer diante do poder de Deus que habita na igreja. Eu gosto quando Pedro encontra com Jesus, os discípulos, Jesus diz assim, Pedrão, meu filho, como é que está meu ibope aí, cara? E bati forte, né? Foi mal. Como é que está meu ibope aí, rapaz? Quem os homens estão dizendo que eu sou? Aí o Pedro vira e fala assim, ah, rapaz, você está famoso. Alguns dizem que tu és o Elias, o profeta. Outros dizem que tu és o Jeremias, o profeta. Ainda existem alguns que dizem que tu és Isaías. Aí Jesus olha para ele assim, não, peraí, Pedro, peraí. Eu não estou preocupado com o que os outros estão achando. Você, quem vocês dizem que eu sou? Pedro vira e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele assim, o que te revelou não foi carne nem sangue. Você falou isso, não foi porque a sua mente, não.
Você recebeu revelação do alto. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai no céu. Por causa da sua declaração, que é firme como uma rocha, eu vou edificar minha igreja e as portas do não prevalecerão contra a minha igreja. Quantos aqui já ouviram esse texto? Levante a mão, por favor. Sabe qual é o grande problema? Que a gente usa texto sem contexto. Ser texto sem contexto é pretexto, tem que acabar no cesto de lixo. Os caras que não sabem nada querem ensinar o que nada sabem. E aí começa nessa loucura de colocar a igreja na defensiva, dizendo assim: irmãos, nós estamos sofrendo perseguição, ok? Estão matando os cristãos, mas podem ficar tranquilos, porque há uma promessa. A Bíblia diz que as portas do inferno não... Quem aqui já ouviu esse texto nesse contexto? Levante a mão, por favor. Nós estamos sendo perseguidos, irmãos, mas fiquem firmes, não vamos esmorecer não, porque as portas do inferno... Gente, que loucura, colocar a igreja na defensiva. As portas que Jesus está se referindo, as portas são de quem? Do inferno ou da igreja? Quais portas não irão prevalecer? A do inferno ou da igreja? Do inferno. Por que você coloca a porta na sua casa? Porque você não quer que o ladrão entre na sua casa, é para te dar segurança. As portas que Jesus está se referindo são portas do inferno. O que Jesus está dizendo não é que a igreja está na defensiva, não. O que Jesus está dizendo é que o inferno pode colocar a porta mais resistente que for, mas ele não será capaz de impedir que a igreja continue avançando e resgatando pessoas para a glória do nome de Deus. O dia que a igreja estiver na defensiva, irmãos, a gente deixa de ser igreja. Nós podemos avançar, porque existe um poder sobrenatural sobre nós. Oração. Você tem que orar. Você tem que orar. Orar constantemente. Segundo, orar insistentemente. Está lá o texto. Você ore no Espírito em todas as ocasiões, mas olha aqui, com oração e súplica. Insiste. Não pare. Insiste de novo. Eu, quando passei por um período ruim da minha vida, eu aprendi uma coisa. A melhor coisa que tem é você pegar o seu problema e entregar para Deus. Aí eu tenho um amigo meu, pastor Elísio, e ele ligava para mim umas 20 vezes por dia. 20 vezes por dia, literalmente. Ele ligava e falava assim: já entregou? Já, entrega novamente. Aí eu novamente entregava: Senhor, em nome de Jesus, estou entregando insistentemente. E Deus me livrou da mão dos meus inimigos. Oração constante, oração insistente e, por último, oração comunitária. O texto diz, versículo 18: ore por todos os santos. Não é somente por você, mas é por todo mundo. Tem gente que precisa ser salvo. Tem gente que está aprisionado nessa batalha espiritual pelas iscas do diabo. Já entrou na arapuca há muito tempo e não consegue sair. Quem está na arapuca só sai se alguém o libertar. Mas louvado seja Deus que você chegou aqui na arapuca, mas aquele que tem poder para destruir qualquer arapuca, ele está nesse lugar, o poder dele opera nesse lugar e ele tem interesse em libertar você nessa noite. Eu quero terminar. E termino dizendo para você o seguinte: a primeira ação que estremece a estrutura do inferno é a oração da igreja. E segundo, é o testemunho de fé. Quem anda com Deus recebe o poder de Deus. Quem anda sem Deus está vazio do poder de Deus. Não tente vencer a batalha espiritual na força do seu braço. Você precisa vencer a batalha espiritual na força do poder do Espírito Santo. Eu queria orar por você. Queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você. Eu confesso a você uma coisa. Por favor, olha para cá. Look at me, please. Olha para mim. Eu confesso para você uma coisa. Falar sobre isso hoje para mim é um grande desafio. Porque eu não recebi uma escola sobre isso. Aliás, a escola de onde eu vim não fala sobre isso. Mas eu glorifico a Deus. Porque se eu tivesse que resumir isso em duas certezas eu já as teria. Que são as seguintes. Primeiro, não existe possibilidade do outro ser meu amigo. Ele para sempre será meu inimigo, porque essa inimizade Deus determinou. E segundo, ainda bem
que ele é meu inimigo e que a derrota dele já foi determinada na cruz do Calvário. Eu queria orar por você. Talvez você tenha vindo para cá sentindo o peso de uma opressão maligna. Talvez você chegou aqui respirando ameaça, uma sepultura aberta para você, pessoas ameaçando você, pessoas querendo tirar sua vida. Talvez você chegou aprisionado por vícios sexuais, vícios imorais. Você não vai conseguir sair da prisão sozinho, porque quando você se torna uma presa, você só sai da arapuca se alguém te libertar. Então, existe alguém aqui nessa noite que está interessado em libertar você. O nome dele é Jesus. Eu queria orar por você. Nós vamos cantar. E enquanto nós estivermos cantando, eu queria que você começasse a pensar sobre os desafios que você tem tido na sua vida. Sabe aquela pessoa que fica te perseguindo no trabalho? Aquela pessoa que vive fazendo alguma coisa ruim contra você? Aprenda uma coisa: a sua luta não é contra ela, mas contra um poder que você não enxerga, alguém que você não vê, que está operando nela e através dela tem causado uma grande angústia em você. Você pode repreendê-lo, e você o repreende com oração, mas só tem o poder do Espírito Santo quem se torna filho de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer é vir para Jesus, é entregar sua vida a Jesus, é pedir para ser cheio de Jesus. Quando você é cheio de Jesus, você não precisa ficar com medo de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, porque aqueles que pertencem a Deus e têm a vida de Deus, a Bíblia diz que sobre eles não vale encantamento algum. Você que chegou aqui respirando maldição, disseram que você está amaldiçoado porque a sua geração é amaldiçoada. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você veio para cá trazendo sobre si palavra de maldição, eu quero dizer para você que toda maldição pode ser quebrada nessa hora, a partir do sacrifício da cruz.